Show. 5, 4, 3, 2 e... Fala, galera. Fabiano Luzes. Marcos Dias. E mais um Papo Trabalhista corrido, né, Marcos? A questão, esse trabalho caseiro, afazeres do lar, estão me deixando maluco, estou ficando louco. Estou enlouquecendo. Quase 4 meses de confinamento, né? Pô, eu fiquei Quase com 4 inveja do meses. Bruno Mazeu. O Bruno Mazeu fez uma coisa que eu queria ter feito, o Diário do Confinado, muito bom. Eu estou igual aquele cidadão, muito legal, recomendo, porque retrata muito bem esse dia. Tem dias que eu fico com vontade de ir para a janela e gritar. Nossa. Realmente está difícil. Tá difícil, mas vamos lá, a vida que segue, a gente tem que perseverar, perseverança sempre, e perseverança, inclusive, né, Marcos, para interpretar esse emaranhado de leis, de normas, de decisões. E agora a gente traz uma, né, que a gente não é uma lei nova, mas é uma lei de impacto que muita gente deixou meio de lado, assim, não, ficou para trás, já está velha, já virou vintage. Né? Já está lá atrás, que é a Lei 13.874 de 2019. Até aí, qual é o impacto disso no dia a dia do direito do trabalho? Será que tem? Será que não tem? Certamente tem. E é uma das leis, como você colocou muito bem, talvez esse fenômeno de modernidade líquida, de efemeridade, de tudo quanto é lei, de tudo quanto é regramento, faz com que a gente esqueça. E muito pouca gente pegou a lei de liberdade econômica para ver os seus impactos trabalhistas, né? Especificamente trabalhistas, e são muitos impactos. Impactos principiológicos, impactos procedimentais, mas tem temas realmente muito relevantes da gente parar para pensar, para analisar, e que a gente viu que ficou meio que a largo da inteligência, vamos dizer assim, trabalhista, Exato. que não se debruçou sobre os seus institutos como devia, na minha opinião. Talvez a gente ainda estava meio que anestesiado com a reforma trabalhista, um pouco anestesiado, né, com as interpretações que viriam, né, e aí a lei passou, a lei de liberdade econômica, ela veio muito forte, e aí veio a pandemia e a gente tem agora esse arcabouço. Né? A situação parece um pouco aquele carretel de linha que está totalmente desfiado, que a gente tem que achar onde é que está para puxar o fio da meada, né? Exatamente. Para poder botar as coisas em ordem. Mas é bom esse tema, Fabiano. Bom você ter lembrado desse tema para a gente bater um papo, ainda que rápido. Exato, Marcos. Eu acho assim, até para começar, para a gente, até para falar para o pessoal que está nos vendo, até para sistematizar, para não ser um papo muito longo, não ficar debatendo sobre artigo por artigo, a gente vai separar assim, em 3 pedaços, se a gente pode colocar dessa forma. Um pedaço mais geral, e aí só um bate-papo assim, sobre a própria... Não vamos falar de princípio, porque eu sei que muitos de vocês não gostam, mas é só para analisar um contexto da lei dentro de uma perspectiva mais geral, uma perspectiva do diálogo com o direito civil, que tem 3 questões do direito civil que impactam diretamente na nossa seara, e a questão da CLT, que tem alterações, sim, relevantes. Essas 2 partes iniciais, a primeira parte mais rápida, só é uma reflexão que eu gostaria de propor, né, para os meus nossos amigos, né, porque o nome já é muito impactante. Declaração de Direito da Liberdade Econômica. Aí a gente faz uma reflexão anterior. A liberdade econômica não existia anteriormente, a liberdade econômica não se insere numa perspectiva da função social da propriedade, a liberdade econômica se suplanta aos direitos sociais, porque eu não vejo uma declaração de direitos sociais, eu não vejo ninguém tratar desse assunto, e nunca vi, né? Por mais que os direitos sociais, né, desde o pós-guerra, e muito se fala sobre isso, até que ponto ele foi efetivamente, não foi uma norma programática, num contexto coletivo, ele, né, não teve efetiva implantação, né, Marcos? E aí, só pontuo, Marcos, só para facilitar a gente pensar, né, que além de ter impactos no direito civil, empresarial, econômico, urbanístico, direito do trabalho, propriamente dito, a lei se diz que se interpreta em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, ao investimento e à propriedade, trazendo diversas normas, inclusive no artigo 2º, parágrafo único da lei, indicando a possibilidade de regulamentação do critério de hipersuficiência. Quer dizer, olha a quantidade de informação nesse primeiro momento que parece querer indicar uma violação ao artigo 1º, inciso 4 da Constituição. É verdade.
Concordo contigo. E não só ao artigo 1º, inciso 4º, mas se a gente pensar no próprio artigo 170 da Constituição, que fala do valor social do trabalho, da valorização Verdade. social do trabalho, da própria ordem econômica, né, que nós temos no Brasil. Então, ainda que se fale em liberdade econômica, eu acho que é importante se assegurar essa liberdade econômica, mas a gente tem que entender que a gente tem filtros constitucionais para entender até onde vai essa liberdade econômica e até mesmo o que ela efetivamente quer dizer, né? Porque atrás de um jogo de retórica, atrás de um jogo de palavra, existem princípios constitucionais que vão balizar qual é a interpretação que a gente tem que fazer desse estado de coisas, né? Me parece muito claro que a lei de liberdade econômica vem a reboque de uma ideologia, né, anti-estatal, né, no sentido de querer ter menos Estado, né, menos intervenção estatal. Talvez essa seja a ótica que tem esse fecho de normas. Mas, eu volto a dizer, Fabiano, a gente não pode dizer que nós temos direitos sociais, a valorização social do trabalho, a função social dos contratos e da propriedade. Então, a gente nunca pode uma lei como se ela fosse uma ilha. E ela está inserida, né? E assim, Exato. eu particularmente vou agir, vou pensar, sempre. Não, eu até pego essa tua deixa, Marcos, para você ver como é que é interessante a gente analisar essa lei, porque ela se autoproclama, inclusive, no seu bojo, né? Em algum momento da lei, ela fala que os atos, né, praticados gozarão de boa-fé. Diga-se de passagem, a lei não precisava dizer isso. O próprio fala que a boa-fé se presume e a não boa-fé, ou a má-fé, demanda prova em sentido contrário. Quer dizer, não há necessidade de um reforço retórico num determinado sentido. Agora, olha que coisa interessante, Marcos, uma pegadinha. Quando eu parei para estudar a lei, não sei se você vai concordar comigo, a gente que até debateu isso antes de gravação, né? O artigo 4º da lei, ela estabelece como garantia, eu vou só ler aqui, como garantia de livre iniciativa, ser dever da administração pública. E a administração pública, eu já pergunto se a administração pública é apenas e tão somente poder executivo, mas a gente pode ampliar para decisões do judiciário. Evitar o abuso do poder regulatório de maneira a indevidamente, e aí vem um ponto, dentre outros, criar reserva de mercado ao favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes. Qual é a pergunta que eu faço? Até que ponto o artigo 4º, interpretado à luz do artigo 2º da CLT, permite aquilo que a gente conversa e que, inclusive, tem enunciado da jornada de direito do trabalho, que é a inversão do ônus da prova. Porque, quando a gente assim interpreta, dificultar a configuração do grupo econômico, me parece, pela redação da lei, favorecer que algumas pessoas façam uso indevido desse mecanismo para não pagar direitos. E isso gera um não equilíbrio no mercado, porque alguém vai estar pagando corretamente e o outro não vai estar pagando porque está fazendo uso desse tipo de instituto. Com certeza. Essa é a prática que a gente tem sido chamada de dumping social, né? Exatamente. Quando você dificulta a caracterização de grupo, quando você você dificulta a correção monetária ou diminui a correção monetária, você premia aquele que é o inadimplente. Exatamente. Porque, por trás daqueles que não estão cumprindo a legislação trabalhista, de cumprir, inclusive, né? Então você cria um desequilíbrio na própria liberdade econômica, no próprio livre exercício da atividade econômica, quando você dificulta direitos sociais. Eles não podem existir para aqueles que cumprem e não existir para aqueles que não cumprem, né? Exatamente. Esse aqui é o drama de uma legislação que dificulta a observância da legislação trabalhista. É desequilibrar, é ruim para os próprios empregadores, para os bons empregadores. Eu vou começar achando, não, é muito melhor eu descumprir, porque agora eu tenho, né, eu tenho TR, eu tenho uma taxa de correção muito menor, né? Então, para mim, é muito mais fácil não cumprir. Tem uma dificuldade. Agora, se tiver grupo econômico, o ônus da prova vai ser do empregado, ele não vai conseguir provar. Vejam como a situação é uma situação que nos leva à não liberdade econômica, né? Porque a liberdade só existe quando permeada da igualdade. São dois valores constitucionais que têm que estar presentes. Eu não posso, eu estou acabando tratando de uma forma desigual aqueles que estão numa mesma situação jurídica de necessidade de cumprimento de toda uma legislação social protetiva. Pelo menos é como eu penso, Fabiano. Não sei como você... Não, eu concordo em gênero, número e grau, Marcos. E aí é interessante porque a própria lei dá ferramentas para ser contrárias a um caminhar aí que dificulta essa configuração, né? Porque você pontuou, quando você
inadimplente, quanto mais, você está prejudicando, né? Numa visão de dinâmica social mais coletiva, o trabalhador, obviamente, de uma forma individual, a sociedade como um todo, que passa a ter um ambiente hostil de trabalho, o próprio Estado, porque começa a ter os direitos reflexos daquele direito do trabalhador, como são os impostos inadimplidos, e o desrespeito às suas normas não deixa de ser uma violação ao Estado, propriamente dito, né? E a gente tem um problema das empresas, né, que efetivamente cumprem as suas obrigações. Você passa a ter o que se denomina de externalidade, a economia chama de externalidade negativa, né? Você joga para terceiros uma omissão sua e se favorece daquilo, né? A economia estuda isso muito bem, a microeconomia, né? Então, eu acho que é importante pontuar isso. Caminhando aí, Marcos, porque o assunto é grande, né? Nós temos ainda duas alterações pontuais em dois núcleos fundamentais do direito civil que conversam com a gente no direito do trabalho, que é a mudança do artigo 421 e 421-A, que tratam da teoria geral dos contratos, e também no artigo 113, que trata da teoria do negócio jurídico, né? E é interessante porque, em algum momento aqui da lei eu tinha marcado, mas trata da perspectiva da presunção da validade dos negócios estabelecidos pelas partes, mas é interessante porque ele pontua também uma possibilidade, enquanto se comenta, eu até vou pesquisar aqui com mais calma, né, sobre a possibilidade de existência de diferenças efetivas entre as pessoas contratantes, que cá entre nós é exatamente a nossa matéria, né? O artigo 421, por exemplo, da teoria geral dos contratos, prevalecerão os princípios da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão. A CLT já foi alterada pela Lei 3467. Mas para o direito coletivo, né? Também. Só que, olha que interessante, artigo 421-A, achei. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. E aí eu pergunto, se um princípio é uma norma regente, o princípio da proteção indica, inclusive, a assimetria na possibilidade, né, entre empregador e empregado, o artigo 421 está endossando que não há paridade na negociação. Perfeito. Não, eu acho que o próprio 421-A tem um antídoto para a sua não aplicabilidade para as relações trabalhistas, né? Porque ele diz, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Ou seja, o princípio da proteção é um elemento concreto. A subordinação do contrato de trabalho é o elemento concreto. Bem lembrado. Que afasta o artigo 421-A, né? Então, na minha visão, claro, toda a gente, o 421-A, o 421, a ideia de alteração foi importante para os contratos civis e empresariais. Tá? Eu acho que isso é interessante, porque se por um lado ele fala na paridade, fala na simetria, por outro lado ele abriu a brecha no próprio direito civil, Fabiano, veja que interessante, para se afastar essa presunção de isonomia presente, né? Veja que coisa interessante. Então, assim, se a gente pegar o 413... Posso agregar? 113, no seu parágrafo 1º, inciso 5. A interpretação do negócio deve atribuir o sentido que, aí o 5, corresponder ao que seria razoável negociação das partes, inferida das demais disposições do negócio, e aí vem a parte final, e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento da sua celebração. Se o contrato de trabalho, em regra, é um contrato de adesão, qual é a racionalidade que a parte né, do empregado, quando assina o contrato, tem? Olha como é que nós temos dois elementos aí que ajudam. Sim, muito interessante. E mais do que isso, a gente quando fala no princípio protetor e lembra daquela daquele tríplice condicionamento ou sub-regramento ou sub-princípios, um deles é o indúbio para operário, que a gente sempre entende que em negócios jurídicos dúbios, você sempre interpreta favoravelmente ao empregado. Né? Se eu não quiser usar o princípio do indúbio para operário para a interpretação do negócio, do contrato, eu posso usar o 113. Justamente por isso, considerando a racionalidade econômica das partes, considerada as informações disponíveis no momento da sua celebração. Gente, a Justiça do Trabalho, a jurisprudência trabalhista, Fabiano, sempre rechaçou foro de eleição, sempre rechaçou cláusula de arbitragem, né, quando fosse chamada cláusula compromissória, no início do contrato, porque reconhecia, naquele momento em que o contrato está sendo pactuado, que o trabalhador está numa racionalidade econômica diversa. Né? Ele está necessitando, de qualquer maneira, do trabalho. Então, ele topa qualquer coisa, né? Topa tudo por uma relação de emprego. Então, o próprio inciso 5º permite a gente entender que a interpretação desse negócio jurídico deve ter o sentido que mais favorece o trabalhador.
na minha interpretação, o 113, parágrafo 1º, ele vem, inclusive, rechaçar essa possibilidade de equalização nos contratos de trabalho, onde o trabalhador, evidentemente, tenha aquela situação de, vamos dizer, hipossuficiência. Exatamente. Marquinhos, eu vou propor para você, para a gente fazer o seguinte, eu acho que isso aqui merece dois blocos. Eu acho que a gente poderia fazer um primeiro só sobre esses aspectos gerais e deixar para a semana que vem, o que você acha? Falar sobre os aspectos só no direito do trabalho. Porque agora a gente gasta 3 minutinhos ou 4, né, para falar sobre uma mudança que assim, é impactante, né, que é a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Né? Houve alteração, né, cria o artigo 49A e altera a redação né, da configuração da desconsideração, né, quer dizer, do artigo 50. Então, a gente tem aí questões importantes, e aí eu jogo para você fazer as suas considerações. Lembrando que tem alteração, inclusive, no artigo 980A, que trata do mesmo assunto, que fala da Eireli, também sobre desconsideração. Exatamente. O que eu penso, assim, primeiro sobre o 49A, né? Claro, o 49A, ele já trouxe o óbvio, né? O princípio da autonomia da pessoa jurídica, né? Os romanos, desde o começo do capitalismo mais primordial, né? Universitas distat singulis, quer dizer, a pessoa jurídica é diferente, claro, não se confunde com seus sócios, instituidores, né? Com os administradores, né? O problema é o parágrafo único, porque ele diz, né? A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos estabelecido pela lei, com a finalidade de estimular empreendimentos, para geração de empregos, tributo, renda, inovação e benefício de todos. Tá? Quer dizer, o véu da personalidade jurídica, ele, em tese, não pode ser considerado ilícito. O que ele está dizendo é que você não pode presumir fraude. Beleza, ótimo, né? Maravilha. Tá? Agora, do ponto de vista prático e do ponto de vista teórico, a gente não pode esquecer que a mudança do artigo 49A, que, a meu ver, sei lá, choveu no molhado, como a gente diria mais genericamente, e a mudança do artigo 50 pouco impactam para o direito do trabalho, na minha visão. Por quê? Porque a perspectiva do artigo 50 sempre foi trabalhar com a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. E no processo do trabalho, a gente sempre adotou o parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, né? E mesmo também a Lei 6.830, quando fala da responsabilidade do sócio pelo simples inadimplemento, né? Pelo simples inexistência de bens da sociedade empresária. Então, o 49A, o parágrafo único, tá, tudo bem, mas no contexto da teoria menor, é totalmente despiciendo, porque se nós mantivermos a ideia de aplicação da teoria menor, basta a pessoa jurídica não ter bens, e isso acontece muito na execução, para que a gente possa direcionar a execução imediatamente para os sócios. Independentemente desses novos requisitos que o artigo 50 trouxe, né, delimitando, definindo o que é a confusão patrimonial, definindo de uma forma clara o que seria, né, os requisitos subjetivos para você reconsiderar presente a teoria maior para desconsideração. Tudo bem, mas isso para as relações de trabalho, para mim, não tem aplicação prática imediata por conta da aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor e já tem, inclusive, Fabiano, a ideia de uma suposta teoria direta da desconsideração da personalidade jurídica, que nosso amigo Felipe Bernat está defendendo por aí, tem outros autores também discutindo, a redação do artigo 10A da série Naquela sua live, inclusive, né, vocês debateram sobre isso, ele até, eu não lembro com quem foi que você fez, citou que foi uma juíza baiana, uma primeira pessoa a tocar nesse assunto, mas o Felipe defende isso. Exato. Eu tenho uma certa dificuldade com isso, mas é uma teoria mesmo defendida. É uma teoria de dificuldade, mas, veja, o 10A está lá dizendo, né, da responsabilidade subsidiária dos sócios, que, junto com o artigo 28, parágrafo 5º, a gente consegue entender que seja difícil encontrar alguém que defenda a teoria maior, né? Se bem que eu fiz uma live lá com o Dr. Pedro Miliani e ele defendeu. Mas é muito dominante a ideia que nós aplicamos a teoria menor. Então, se nós aplicamos a teoria menor, o simples inadimplemento do bens da pessoa jurídica já geraria essa aplicabilidade. Então, acho que o artigo 50 estaria fora. Eu não sei o que você pensa, né? Mas na visão, na minha visão... Eu concordo plenamente com você. Eu acho que aqui a gente tem duas coisas que precisam ser pontuadas, né? Uma é a perspectiva material do incidente. A outra é a perspectiva processual do incidente. A perspectiva material é o que está contemplado no artigo 49A, 50 e o artigo 28, bem citado por ti, que trata de teoria maior e teoria menor. O incidente, não. O incidente é porque e aí, assim, eu acho que aí vale a reflexão, né? O incidente está tanto previsto hoje
textualmente na CLT, mas originalmente no CPC. Né? Então, quer dizer, me parece, uma coisa não há de se confundir com a outra, até porque, e aí a minha dificuldade de entender essa responsabilidade direta, porque o próprio CPC indica que eu não posso incluir no título executivo ou direcionar a execução, artigo 520 alguma coisa. Você que é bom de número de processo, Marco, que você não pode direcionar quem não consta no título executivo. Né? Então, eu tenho uma certa dificuldade, e particularmente você sabe como eu penso sobre o assunto, eu gosto, por exemplo, da posição da STJ naquele incidente sobre responsabilidade tributária. Eu acho que você precisa, até para configuração de grupo econômico, na fase de execução, você precisa de um incidente para permitir o contraditório. Mas o ponto fundamental, assim, que independente de uma coisa ou de outra, a questão é que, na teoria menor, os elementos são mais simples, porque o inadimplemento permite, e você só vai alegar questões como, por exemplo, a empresa da linha, ou eu passei há bastante tempo, quer dizer, são questões mais simples do que é o artigo 50, com o qual eu concordo plenamente com você. Né? Eu acho que não há que se falar na aplicação do artigo 50, apesar de que é importante a gente deixar claro que houve debates sobre textualmente colocar no corpo da CLT, e eu acredito que vai voltar agora esse debate, a inclusão de que a desconsideração é aplicada à luz do artigo 50. Assim, infelizmente, é o que eu acho pelo caminhar das coisas. Né? À época, isso quase passou, mas foi arrancado. Inclusive, era texto da lei da Declaração de Direitos Econômicos, isso foi excluído nos debates do Congresso Nacional, mas na MP contemplava essa hipótese. É muito assunto, né, Marcos? É muito assunto. Esse assunto da desconsideração não acaba nunca. Se a gente analisar todos os contextos, e é importante que os colegas saberem, né, que o artigo 980-A, como eu falei no começo, no seu parágrafo 7º, tem uma remissão no que tange à ocorrência de desconsideração, destacando que só é permitida na ocorrência de fraude. Então, a desconsideração está no artigo 49, está no artigo 49-A, está no 50, mas no 980 tem uma remissão expressa quanto à ocorrência de desconsideração no caso das Eireles. Então, e aí vale a reflexão dos nossos amigos, né, e amigas. A gente não vai alongar hoje muito o papo, né, porque a gente ficou melhor, a gente fala hoje sobre as perspectivas civilistas, e no bate-papo da semana que vem a gente fica apenas e tão somente na parte trabalhista. Acho que fica melhor segmentado, né, Marquinhos? Com certeza, com certeza. É um tema muito importante. Na semana que vem a gente conversa sobre as questões trabalhistas propriamente ditas, né, que estão sendo também, que foram muito tangenciadas nas análises, mas que é importante a gente bater um papo, né, aqui no nosso Papo Trabalhista sobre essas alterações também. É isso aí, querido. Marquinhos, é isso. Hoje foi um pouco mais rápido, né, em virtude da complexidade de coisas. Você vai para sua audiência, eu vou para minha louça. Então vamos lá. Vamos para a audiência. Meninos, olha, um forte abraço e nunca se esqueça... falar, Marcos, esquecemos de falar. Instagram, Matheus, o Instagram, Papo Trabalhista Oficial. Instagram. Papo Trabalhista, @Papo Trabalhista Oficial. Dá o like, curte, sininho. Isso aí, queridos. E nunca se esqueça que conversando... A gente sempre se entende. Galera, ó, beijo a todos. Fui. Beijo no coração. Tchau, tchau.